Sem dúvidas, O Incrível Mundo de Gumball é um dos desenhos de maior sucesso da história. Mas você sabe em quais desenhos Gumball já fez essas aparições? E quais são as histórias por trás dessas participações inesperadas em outras animações? Especial OK Co. Você piscou e perdeu. Pois é, o Gumball fez uma aparição relâmpago no especial OK Co da Cartoon Network e muita gente nem notou. Esse programa junta vários personagens famosos do canal numa verdadeira bagunça animada, tipo uma reunião de família onde todo mundo fala ao mesmo tempo, só que com alienígenas e coelhos mágicos. No episódio, o Ben 10 tenta se transformar em mais um alien com Omnitrix, mas o relógio dá uma surtada e começa a embaralhar tudo, fazendo o garoto virar um monte de personagens da Cartoon Network. E adivinha quem aparece nessa salada mista? Sim, o nosso Gumball, que surge logo depois do titio avô, uma transição que ninguém estava preparado para ver. Foi uma participação rápida, quase um piscar de olhos. Mas para os fãs da família Watterson, foi tipo ver um unicórnio, raro, mágico e completamente aleatório. E essa não foi a única vez em que o Gumball deu as caras fora de Elmore. Ao longo dos anos, o personagem foram surgindo em outros universos animados, muitas vezes de forma tão rápida e discreta que só os fãs mais atentos conseguiram notar. Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. Titio Avô. Titio Avô é aquele tipo de desenho completamente pirado, onde nada faz sentido, e é justamente por isso que muita gente ama. É como entrar num mundo onde as leis da física tiraram férias e o bom senso foi tomar um café e nunca mais voltou. E claro, se tem alguém que combina com esse tipo de loucura, é o Gumball. Afinal, a família Watterson é basicamente um caos com endereço fixo. No episódio 12 da terceira temporada de Titio Avô, rola uma cerimônia de premiação no estilo Oscar, só que versão Cartoon Network, ou seja, com muito mais confusão e zero tempo de discurso. E quem apresenta o evento? Ele mesmo, Titio Avô, com aquele jeitinho de quem parece ter tomado 7 cafés e um arco-íris logo de manhã. Entre os convidados na plateia está o nosso querido Gumball, sentadinho ao lado de outras lendas do canal como as meninas superpoderosas. Mas tem um detalhe curioso que só os fãs de verdade vão notar. O Gumball que aparece ali é da fase clássica, com o design das primeiras temporadas, aquele traço mais simples, mas cheio de carisma, que até hoje deixa os fãs nostálgicos com o coração quentinho. Jovens Titãs. Outra aparição inusitada do Gumball aconteceu em Jovens Titãs em Ação, no episódio 20 da terceira temporada. Neste capítulo completamente fora da casinha, o que, convenhamos, é padrão para os Titãs, a equipe liderada pelo Robin está tentando capturar um esquilo. Sim, um esquilo, porque salvar o mundo já virou rotina, agora é caçada nível quintal mesmo. Durante a perseguição, os heróis começam a assistir personagens caçando em outras animações. E é aí que o olho dos fãs mais atentos brilha. Surge um gato verde meio estranho, com a cintura arredondada que à primeira vista não parece o Gumball. Só que a cereja do bolo é outro personagem, um tipo de papaléguas que, na verdade, é ninguém menos que o Darwin. Só que, em vez do tradicional peixinho dourado que todos conhecemos e amamos, ele aparece roxo como se tivesse passado por um banho de tinta alienígena ou, sei lá, experimentado um chiclete radioativo. South Park. Agora segura essa. Já pensou o Gumball dando as caras em South Park? Pois é, pode parecer improvável juntar o caos colorido de Elmore com o humor ácido e às vezes beirando o censurável de South Park. Mas isso quase aconteceu. E aconteceu do jeitinho mais bizarro possível, claro. No episódio 20 da 10ª temporada, a mãe do Kyle, a super controladora Sheila, decide fazer o que toda criança teme, verificar o histórico da internet do filho. E o que ela encontra ali? Entre pesquisas suspeitas e sites que nenhuma mãe quer ver, aparece um nome familiar: O Incrível Mundo de Gumball. Sim, o Gumball aparece no histórico do navegador. Não é uma participação falante, nem animada, mas é aquela piscadinha marota que deixa os fãs de ambos os desenhos com um sorriso no rosto e uma pergunta na cabeça: o que será que o Kyle estava assistindo? Episódio clássico com o Darwin? Ou algum momento filosófico do Banana Joe? Antes de continuar as 10 aparições de Gumball em outros desenhos, comenta aqui embaixo, gato. Vilanesco. Em Vilanesco pode até não ter aparecido de corpo presente em O Incrível Mundo de Gumball, mas deixou sua marquinha numa participação para lá de especial. No episódio Caso Perdido de Elmore, o Dr. Fluke está em sua missão investigativa e decide estudar uma das criaturas mais enigmáticas, trágicas e constantemente derrotadas da série, o Rob. Nesse especial em estilo documental, o vilão, ou pelo menos alguém tentando muito ser um, é analisado como se fosse um mistério não resolvido, tipo um arquivo confidencial do Gumballverso. Durante o episódio, o Dr. Fluke vai expondo todas as vezes que o Rob falhou em seus planos malignos, e Sawyer. São muitas. Tantas que dá até vontade de dar um abraço no coitado, mas cuidado, ele pode cair num buraco dimensional antes. Titio e Gumball. E olha que curioso,
tem outro episódio com uma bela referência ao universo de Gumball, e dessa vez não é só ele que dá as caras. Quem aparece também é o nosso queridíssimo irmão peixinho Darwin. Estamos falando do episódio Efeito de Transição, de Titio Avô. Nessa maluquice animada, Titio Avô invade a sala do editor da Cartoon Network para reclamar das transições entre os programas como se isso fosse algo super normal de se fazer numa terça-feira. E é aí que o olho clínico dos fãs entra em ação. No fundo da cena, é possível ver um pôster do Gumball, estampando aquele sorrisinho clássico. Mas o detalhe mais legal é que, bem ao lado, tem um pôster menor com o Darwin, num visual fofíssimo e digno de estrela pop interdimensional. É só um segundo de tela, mas o suficiente para aquecer o coração dos fãs. Uma daquelas piscadelas escondidas que a Cartoon adora jogar no meio da loucura, só para deixar a gente ainda mais obcecado por esses universos conectados. Gravity Falls. Até agora, a gente viu o Gumball fazendo aparições em vários desenhos da Cartoon Network, o que é esperado, afinal, todo mundo ali é da mesma casa, tipo uma grande república de personagens malucos. Mas e se eu te disser que existe uma referência gigante a Gumball em um desenho da Disney? Sim, estamos falando de Gravity Falls, a série cheia de mistérios, gnomos suspeitos e um triângulo com crise de poder. Acredita nisso? Pois é, essa referência gerou a maior confusão entre os fãs. Ela acontece nada menos que no último episódio da série, quando o Andy e Per estão numa perseguição alucinada contra o Gideão, num clima bem Mad Max, só que versão florestinha paranormal. Só que a coisa fica ainda mais maluca quando o Bill, aquele triângulo do mal que parece ter saído de um delírio de matemática, começa a espalhar bolhas de distorção da realidade pelo mundo. Durante a fuga, o carro dos personagens atravessa essas bolhas e eles vão sendo transformados em diferentes estilos e universos alternativos. E é aí que vem a suspeita. Muita gente acredita que uma das distorções é uma homenagem direta ao episódio Trabalho, de Gumball, lançado lá em 2012. Nele, o Richardo finalmente arruma um emprego como entregador de pizza, e conforme ele faz as entregas, a realidade de Elmore começa a desmoronar, com dimensões colidindo, cenas bizarras e personagens ficando cada vez mais estranhos, uma verdadeira montanha-russa visual. O episódio final de Gravity Falls foi ao ar em 2016, e as semelhanças visuais são tantas que os fãs não deixaram passar batido. Seria uma plágio, uma homenagem interdimensional, ou só uma coincidência de mentes brilhantemente caóticas? E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma novidade do canal. Jovens Titãs. No episódio Paixão de Gatos, de Jovens Titãs em Ação, temos um dos easter eggs mais poderosos do universo animado e sim, envolve o nosso Gumball. Tudo começa quando a Estelar decide abandonar tudo para realizar seu verdadeiro sonho, virar a clássica velha dos gatos. E ela leva isso a sério. Tão sério que até o Robin entra na onda, se vestindo de gato com direito a miados dramáticos e um visual que provavelmente ele vai querer apagar da internet depois. Mas o que os fãs mais atentos notaram foi algo escondido no cenário. O tapete do quarto da Estelar tem o rosto do Gumball estampado. Isso mesmo, um belo tapete azul com a carinha inconfundível do nosso gato favorito. E ele não está ali por acaso, é um verdadeiro aceno da produção, mostrando que mesmo em meio ao caos felino, o Gumball continua sendo referência. Vilanesco. Em Vilanesco, a série que mostra o dia a dia nada glamouroso de quem escolheu ser vilão de carreira, tivemos uma surpresa digna de crossover dos sonhos. Não foi só o Robin que apareceu ali não. Uma habitante de Elmore também deu as caras, e não estamos falando de qualquer um. Quem aparece é ninguém menos que Nicole Watterson, ainda adolescente já com aquele olhar de quem resolve tudo na base do grito ou do golpe de karatê. Ela aparece em uma sala de aula durante o famoso e misterioso Telecurso 2000 para vilões, lado a lado com futuros malfeitores e aspirantes ao caos. Ou seja, Nicole já flertava com o lado sombrio antes mesmo de ter filhos que desafiam as leis da física. Segundo o Dr. Fluke, que narra a cena, ele simplesmente não lembra porque ela não concluiu o curso. Mas, conhecendo a fera, talvez o motivo envolva um acesso de raiva e algum tipo de violência pedagógica. Afinal, a Nicole é conhecida por seus surtos repentinos, seja com o chefe, com os filhos ou com a torradeira quebrada. Vai ver que ela só resolveu a matéria de forma muito direta. Esse easter egg foi pequeno, mas delicioso, porque mostra que a conexão entre os universos animados vai muito além da superfície. E sinceramente, um pouco assustador também, porque agora a gente sabe, se Nicole Watterson quisesse ser vilã, ninguém teria chance. Turma da Mônica. Se você achava que o Gumball só dava as caras na TV, está bem enganado, porque ele também fez uma aparição inesperada e super divertida nos quadrinhos de um dos maiores clássicos brasileiros, A Turma da Mônica. Isso mesmo, o gato azul mais caótico de Elmore foi parar no Brasil. Pode parecer só uma brincadeirinha dos ilustradores, mas para quem ama animações, esse tipo de crossover visual é um presente. É como se o universo de Maurício de Souza piscasse para o Cartoon Network. Pequena aparição? Sim, mas totalmente épica. Afinal,
Quando Turma da Mônica e Gumball dividem o mesmo universo, nem que seja por uma página, é sinal de que o mundo da animação é muito mais conectado do que a gente imagina. Essas aparições e referências mostram que o Gumball não é só um personagem divertido, mas também uma verdadeira estrela camaleônica do mundo da animação, capaz de se infiltrar em universos, desenhos e até quadrinhos que a gente menos espera. Se você curte o mundo da Bluey e dos desenhos animados, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!